E boa noite. Obrigada, Bia. Obrigada, Moara, por terem aceito esse convite. Nós que fazemos parte da Mastologia Santa Helena, né, Jonathan? Agradecemos a disponibilidade de vocês para a gente bater esse papo sobre assuntos que são pouco insistidos durante o Outubro Rosa. Eu acho que termina se voltando muito para aquelas histórias de câncer de mama, né? Claro que, assim, hoje a gente sabe do papel imprescindível que a qualidade do sono e a alimentação equilibrada tem, inclusive no controle da doença. Então, a gente queria esse bate-papo para poder a gente esclarecer as pessoas, porque o sono, principalmente, é algo que a gente negligencia demais. A gente acha que tem que ser super-herói, que não precisa dormir, que dorme pouco, que está tudo certo. Quando, na verdade, várias consequências a longo prazo vão terminar acontecendo, né? Jonathan, passa a palavra. E é isso. Eu costumo falar que a alimentação e o sono é a base. Que, na verdade, o sono, imagine que se a gente tem uma noite mal dormida, como é que é o outro dia? Então, a gente não consegue fazer uma atividade física. A alimentação nem se fala, porque falo por mim mesmo. Aquele plantão ruim, o que é que eu penso no outro dia? Vou comer uma besteira. É como se fosse... É como se fosse a recompensa. Então, o sono é a base de tudo. É onde a gente consegue fortalecer para o ciclo do outro dia. Então, no meu ponto de vista, sim, é uma base mais importante e consequência dos outros hábitos. Então, vamos começar pelo sono, né? Moara, explica aí um pouquinho para as pessoas entenderem qual é o fundamento do sono. Na prevenção, a gente não tem evidência ainda. Sim. Mas no controle do câncer, sim. A base de tudo, como vocês estão falando, o sono reparador é super importante. E, claro que numa sociedade que nós vivemos, uma sociedade de 24 horas, há uma certa tendência dessa negligência e continua. A pandemia aconteceu, as pessoas mudaram rotina, bagunçaram o sono, mas ainda nada mudou, nada se equilibrou. E o sono é sempre visto como uma perda de tempo. Se você precisa dormir um pouco mais naquele momento, mas você vai deixar de produzir. Então, é claro que precisa-se antes ter uma consciência que o sono também faz parte de todos os hábitos, né, de vida saudáveis. Não tem como ter uma vida saudável, como o Jonathan falou, se você não dorme bem. No outro dia, você vai querer compensar essa noite mal dormida, seja com vício, seja com alimentação. Então, dormir bem é fundamental para se viver bem. Mas, para isso, precisa-se de disciplina, de rotina também. E eu costumo falar, Aline, que para que a gente tenha uma boa noite de sono, a gente precisa ter um bom dia. Então, nosso sono, né, à noite, começa com o nosso bom dia. Então, se a gente já começa bem o dia, se a gente se expõe à luz, se a gente tem rotina para se preparar para o trabalho, para tomar café, para almoçar, para jantar, para desacelerar, para encerrar as atividades, deixar tudo fora de casa e se dedicar a essa parte também, que é super importante à noite, a gente vai ter uma noite bem dormida. Isso é uma combinação de fatores. E a nutrição é super importante dentro disso, faz muita diferença, a questão de alimentação, né? Então, eu vou deixar que Beatriz ela fale melhor sobre isso, mas é um pilar, né? Não adianta, não tem sono sem nutrição, como também não tem sono reparador sem prática de atividade física regular. Exatamente. Perfeito. E ainda complemento. Eu acho que sem saúde mental adequada também, você pode ter uma alimentação boa, você pode estar fazendo exercício físico, você pode ter toda a rotina, mas se você também não cuida dessa saúde emocional, né? Eu acho que isso é muito importante a gente também falar. Bom, em relação à alimentação e sono, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Um é o que a Moara falou, que realmente tem que ter rotina. E o que tem realmente de estudo é que mostra que aqueles pacientes que não têm um sono adequado, eles tendem a comer entre 500 e 600 calorias a mais no dia, né? É a primeira coisa mesmo, como o Jonathan falou, né? Teve um plantão difícil, teve uma noite complicada, já pensa o quê? O que é que eu vou comer aqui? Ou então, estou dormindo um pouco mais tarde, o que é que eu vou beliscar hoje? Então, tem uma relação muito grande, né, dessa questão. E o que tem sido visto é que aumenta muito a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis quando esse sono não é reparador, né? Imagine uma máquina que não tem um celular que acabou a bateria e você não está recarregando essa bateria. Não tem como isso durar muito tempo. Então, eu acho a mesma coisa com o nosso corpo. Por mais que
quando a gente fala de medicina, a gente segmenta, né? Sono ruim, a gente vai profissional tal, alimentação ruim, profissional tal, exercício, vamos no educador físico. A gente precisa entender que nosso organismo é todo interligado e quando uma coisa não está adequada, começa a, né, levar outras consequências. Então, sim, existem algumas estratégias de alimentação que a gente pode fazer para, né, para melhorar um pouco o sono, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que elas precisam pensar no organismo como um todo e organizar todos esses pilares para prevenção de tudo e para se viver melhor de uma maneira geral mesmo. Impressionante quando vai chegando essa fase agora de climatério, perimenopausa, o quanto interfere na qualidade do sono, né? E o quanto a ansiedade que é gerada termina interferindo. Às vezes as pacientes conversam, mas doutora, essa menopausa, eu tenho que repor hormônio. Você tem certeza que é o hormônio? Me conte um pouquinho da sua história. E várias vezes, em vários momentos, é uma ansiedade, até pela fase de transição e por ser explicado mesmo por esse momento da vida que, além de tudo, é preocupação com o filho. Às vezes, algumas já são avós, preocupação com netos, com a família, com adoecimento. Então, são várias preocupações que vão surgindo nessa fase de transição da vida e em que elas reclamam tanto da qualidade do sono, né? Então, eu acho que existem estratégias, né, para melhorar. O que você comenta, Moara? O que você sugeriria para melhorar essa qualidade do sono? Principalmente, vamos focar nessa faixa etária de 45 a 55, que é da perimenopausa, que é da maior incidência de câncer de mama e que queixa tanto de todos os sintomas dessa fase. Pois bem, Aline, é uma coisa bem curiosa, porque eu recebo muitas pacientes nesse período de perimenopausa e a maioria ela tem queixa de sono ruim, não reparador. Elas chegam exaustas, elas estão sonolentas, elas não conseguem ter disposição para nada. Né? Eu recebo, né, pacientes que têm dificuldade, até que moram em cidades, né, do interior, precisam pegar a estrada e ficam sonolentas ao volante. Está sendo muito comum ultimamente. E eu andei, né, pesquisando, eu dei umas aulas, escrevi algumas coisas sobre isso, e eu fiquei impressionada porque a mulher, desde cedo, ela não dorme bem. Então, desde o ciclo menstrual, ela já tem dificuldade para dormir bem. Na gravidez, ela já tem dificuldade para dormir. E aí chega na menopausa e ela também não dorme bem. Aí eu me pergunto, que época que a mulher vai dormir bem? Então, é algo bem curioso. E a recomendação para que essas mulheres, né, nesse período que a gente vai focar, é que elas realmente tenham rotina e que elas façam o check-up com os médicos, né, busquem os seus médicos, assistentes para cada problema de saúde, que normalmente elas já chegam cheias de comorbidades, né, e que elas cuidem disso. Mas hábitos simples, Aline, que podem ser cultivados, né, diariamente, são os que mais elas têm dificuldade em manter. Então, dormir e acordar no mesmo horário, fazer uma refeição leve, não ter tanta preocupação como você frisou. Então, a mulher é o ser que mais planeja, que mais entende de gestão, é a mulher, porque ela está aqui, né, e ela já está pensando amanhã o que vai fazer, o marido, o filho, o neto, o trabalho, na outra semana, o mês, já vem o Natal, e aí o Natal? E ela vai para a cama e ela fica cheia de problema, ela não consegue dormir. E vem a ansiedade e vem a insônia. E aí o cérebro dela associa a cama a algo que vai levar ao estresse. E ela toda noite vai passar por isso. Então, ela precisa realmente esquecer os problemas, mas não esquecer, mas anotar. Então, sempre eu sugiro, vai para a cama, tá com muita coisa na cabeça, sai da cama, volta, escreve num caderninho, faz seu planejamento e volta para a cama. Mas lembra de desacelerar antes. Porque no momento que ela faz a lista, ela já acelerou o pensamento. Né? Então, toma um banho relaxante, um banho morno, não é um banho quente que vai aumentar o metabolismo dela, mas um banho morno quebra aquela frieza da água, né? Relaxa. Se ela quiser usar um óleo essencial, é possível, ajuda, auxilia muito também. Claro que precisa, né, entender como é que o corpo dela, o organismo se comporta em relação a esses óleos, porque tem pessoas, inclusive, que são sensíveis ao óleo de lavanda. Elas não vão ter um efeito relaxante e sim estimulante. É uma pequena faixa, mas tem. Né? Mas um chá relaxante,
Então, uma prática de meditação, uma oração, ouvir música, retirar os eletrônicos, pelo menos 1 hora, que é algo muito difícil também. Ir para a cama sem olhar o celular, fazer aquele último checklist, que a mulher adora checklist. Então, tudo isso contribui. Atividade física regular, que essa atividade não seja realizada próximo ao horário de dormir, 3 horas antes do horário de ir para a cama. Então, são coisas, vejam que são coisas simples, mas que as pessoas elas não costumam praticar, porque elas querem ir no automático. Eu acabei agora de ver a novela, eu desliguei a TV e vou para a cama. Mas ela estava exposta à luz. Então, o cérebro estava excitado, ele não relaxou. Então, essa prática, ter um ritual para dormir é muito importante, porque já sinaliza ao seu corpo que aquele momento é o momento de dormir e não de ir para o quarto e ver TV. Então, o quarto ele também precisa ser organizado. Ele precisa ser confortável, ter boa temperatura, a roupa de cama sempre limpa, sem ruído, sem TV. Porque aí o seu cérebro, o cérebro da mulher, vai associar o quarto ao seu templo de restauração. E não de um home office que foi na pandemia. Então, são essas estratégias que, aplicadas no dia a dia, já vão contribuir para que elas consigam ter um sono um pouco mais tranquilo. Perfeito. Só complementando, em relação à alimentação, o quanto é importante também, né? De não ser exposto a alimentos estimulantes no período da noite, seja cafeína, seja chocolate, seja comidas mais gordurosas, carnes vermelhas, que acaba tendo a digestão um pouco mais lenta. Então, isso acaba piorando também. Alguns chás, eu já vou complementando alguns detalhes, certo? Alguns chás, tipo chá de camomila, ajuda muito. Tem alguns estudos que mostram que alimentos que são fontes de triptofano, né, como banana, aveia, cereais integrais, também acaba ajudando nessa melhora da qualidade do sono. E, além disso, a cereja e o kiwi têm sido vistos também, que são alimentos fontes de melatonina que ajudariam também na indução desse sono. E só complementando outro detalhe, é importante falar que o nosso corpo foi preparado para um momento, né? A gente tem um ciclo circadiano que a gente precisa respeitar os horários que nossos hormônios funcionam. E se a gente não estiver na cama no horário que o organismo é programado para funcionar, tudo vai bagunçar no nosso organismo. Então, se a gente tem um hormônio que vai restaurar o equilíbrio intestinal, por exemplo, à noite, e a pessoa vai dormir lá para 2, 3 da manhã, acorda de qualquer jeito, não vai acontecer tudo da maneira certa, né? Então, é muito difícil, como a Mara falou, tem que ser criado um hábito, tem que ser criado um novo hábito. Então, é difícil criar um novo hábito, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né, no final do dia. O que eu percebo é que tem algumas pessoas que, às vezes, precisam, por exemplo, do exercício noturno, porque fica muito mais cansado e chega de noite e apaga. Tem gente que é o contrário, se vai de noite, fica tão eletrizado, tão endorfinado, que não consegue dormir. Então, eu acho que, independente da conduta que a pessoa escolha, ela precisa entender como é que funciona o seu organismo e precisa falar para os profissionais também e nos ajudar a guiar ele nesse processo, né? Sim. Porque existe toda uma teoria, mas realmente na prática, né, o que é que a gente consegue, o que é que funciona com você? Não adianta o estudo científico ser gravado de evidência, mas se isso não funciona com você, a gente precisa pensar em uma nova estratégia. Isso. E assim, Beatriz, uma coisa importante também que existe é a questão do cronotipo. Então, como você citou agora, aquela pessoa que precisa do exercício para estar cansada e dormir. Mas será que essa pessoa não é um vespertino? Uhum. É uma que já tem um hábito de acordar mais tarde, dormir mais tarde, e aí ela precisa disso e não vai atrapalhar no sono, porque ela se exercita mais tarde, mas ela já tem dentro dela essa programação para que ela durma mais tarde. Então, isso não atrapalha. Uhum. Então, é entender, como você falou, precisa verbalizar para o profissional como é a sua rotina, para que assim o profissional ele vá guiar qual é o melhor caminho, qual é a providência, né? Qual é o ideal do tratamento para esse indivíduo e que ele consiga ajustar e obter o resultado esperado. Perfeito. E no meu ponto de vista aqui, na real, o que a gente negligencia mais é o sono. Então, quando a gente fala hábito de vida, quase ninguém cita o sono como um hábito de vida. O que é hábito de vida? Você vai conversar com a paciente, ela fala o quê? Academia, alimentação e pronto, para por aí. Uhum. Mas o que é negligenciado hoje em dia é o sono, principalmente pelo mundo que nós vivemos. Como foi falado, a gente
se for para perder tempo, a gente perde sono. Então, perde sono para produzir mais. E o climatério é um dos marcos na vida da mulher. Eu costumo pontuar que existem 3 marcos. A primeira menstruação, está descobrindo o que é aquele sangramento estranho, apareceu agora, aquelas cólicas. A gestação, quando você tem a primeira gestação. E depois vem o climatério junto com a menopausa. E talvez esse período seja o mais difícil da mulher. Porque durante todos os outros processos, a gente tem o estrogênio, que está mantendo a qualidade de vida, a saúde mental em dia. Mas quando isso cai, toda mudança tem. Então, tem a secura vaginal, principalmente o calor, que é o que incomoda mais a mulher. Então, é isso que atrapalha no sono. Perfeito. Então, ela mantinha o estresse dos filhos, netos, mas quando você perde um hormônio que dava aquela qualidade de vida para ela, pronto, aquilo ali acaba. Ela conseguia dormir até então, mas depois veio os fatores, além da preocupação da vida, veio esse fator de estresse, de calor, e que acordar no meio da noite por conta disso, daquilo, mas ela nunca vai se desligar dos outros fatores. Então, um dos pontos é justamente esse. Perfeito. Então, aproveitando esse gancho do hormônio que Jonathan falou, o hormônio, quando baixa na menopausa, ele termina vindo aquela situação, né? Repor ou não repor. Claro que a gente vai individualizar a situação a cada situação, só que na minha cabeça o que tem que ficar bem claro é que o hormônio não vai poder ser usado eternamente. Você vai poder usar na fase de transição, que é a pior. Esses 2 anos aí são os 2 anos piores, mas que nem todas precisam. Recebo inúmeras pacientes no consultório que eu sempre abordo. Está sentindo algo diferente? Não, doutora, está tudo ótimo. Eu disse, então, maravilha, que bom, sorte sua. Mas tem outras que vão realmente, e que aí vem. Existem outras estratégias não hormonais e que ajudam a melhorar essa qualidade do sono. Gosto muito, desde que Bia me apresentou, do magnésio. Magnésio inositol. O magnésio inositol, com triptofano e melatonina, tem uma composição aí que eu virei para a escritura. Maravilhosa. Essa aqui ajuda muito, viu? Eu juro que ajuda. Eu me arrependo no dia que eu estou com preguiça e não tomo antes de dormir. Porque como ajuda, né? É claro que tem que ter esse ritual. Várias vezes a gente está num ritmo acelerado que nem eu entendo, não sei se porque eu estou entrando nessa fase de transição, estou entrando no climatério, e parece que você não consegue desacelerar. Eu pego o celular, eu tenho uma playlist ali, Niná, que eu botava os meninos para dormir, quando eles eram pequenininhos, e agora eu boto para mim. Para ir entrando ali e aprofundando o sono. Porque a maior queixa não é nem a questão da indução do sono, é o despertar no meio da madrugada. Perfeito, e muitas delas não conseguem retornar a esse sono. E como relaxar essa musculatura, né, Bia? Explica aí um pouquinho a ação do magnésio. Pronto. O magnésio, ele é um mineral que ajuda muito em relaxamento muscular. Então, assim, existem alguns efeitos colaterais que a gente precisa ter cuidado. Então, assim, uma pessoa que tem um intestino mais solto, mais tendência à diarreia, pode piorar o trânsito gastrointestinal. Mas quando é aquela pessoa que tem muita tensão, um trapézio, é uma pessoa que aperta dente de noite, tem algum bruxismo, né, alguma coisa nesse sentido, e que, atrelada a isso, tem alguma alteração de sono ou até alguma constipação, o magnésio ajuda muito nesse relaxamento, ele ajuda no relaxamento como um todo. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o caso da pessoa. É uma pessoa mais tensa, e é por isso, é uma pessoa que está um pouco mais irritada no período da menopausa, e é por isso que esse estresse vindo dessa irritabilidade está contribuindo com esse sono pior, talvez seja um suplemento interessante. Mas esse não é para todo mundo, né? A gente tem que ter muito cuidado, que cada prescrição é única e a gente precisa observar como é que o paciente funciona. Às vezes, eu atendi um paciente que piorou o sono com o magnésio. E aí a gente teve que pensar em alguma outra estratégia, de colocar algum fitoterápico que ajudasse. Então, quando a pessoa não pode fazer alguma reposição hormonal ou não vai fazer por muito tempo, tem estratégias, né, de suplementos e fitoterápicos que a gente pode prescrever que acabam ajudando. Tanto de tinturas, quanto de extrato seco, quanto de suplementos mesmo, de vitaminas e minerais que acabam ajudando nesse processo. Mas é um suplemento excelente, que eu gosto muito de usar para esse intuito. Ótimo, eu não conhecia. Até, como a Aline falou, essa insônia é uma insônia de manutenção. Não é que ela desperta no meio da noite e ela tem essa dificuldade para dormir. E as orientações normalmente são as mesmas.
está com dificuldade, não fica na cama, né, até o sono chegar. Sai da cama, se está com muito calor, vai tomar um banho, vai relaxar e vai para um canto da casa que tem a luz indireta, não vai poder pegar celular, né? Então, vai ouvir música, ou vai fazer uma oração, ou vai ler. Eu sempre recomendo leitura. Se a pessoa tem um hábito, pega o livro físico, né, o livro mesmo, e vai ler. O sono chega, volta para a cama. Claro que, como há essa questão de muita mudança hormonal, muitas vezes só isso não resolve. E aí, claro que o fitoterápico vai auxiliar, né? Ou, às vezes, até algum tipo de medicação, a depender do caso. Algo muito comum com essa mudança do estrogênio, que acontece muito na menopausa, é a apneia do sono. Então, as mulheres, elas começam a roncar, né? Ganham peso, né? Muitas delas, e passam a roncar e vão procurar ajuda. Eu recebo muitas que têm a queixa de não dormir, mas vão pelo fato do ronco mesmo. Fazem polissonografia e têm diagnóstico de apneia do sono. E aí, elas vão tratar com o quê? É o CPAP? Nem sempre. Acho que o primeiro é pensar na perda de peso dessa paciente, né? O primeiro de tudo. Mas aí o peso é fundamental. Sim. Mas se tem apneia, já precisa entrar com um tratamento. Sim. Não dá para esperar perder peso. Perfeito. Porque, como você falou, mudar hábito é muito difícil. É. E aí eu falo sempre para elas, em quanto tempo você acha que vai conseguir, se você levou tanto tempo assim para ganhar peso? Você acha que vai perder daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano? Então, precisa tratar. E aí é saber qual é o tipo de tratamento adequado. A grande maioria acaba usando CPAP. Né? Vai ser para sempre? Depende. Né? O CPAP é padrão ouro para tratamento, que é o tratamento com dispositivo, uma máscara para dormir. Mas, em muitos casos, a gente consegue passar do CPAP para outro tipo de tratamento, que seria com dentista do sono também. Né? Ia perguntar justamente isso, aproveitar o gancho que Bia falou, de quem faz trismo, de quem não tem bruxismo, mas faz apertamento. Né? Isso também termina interferindo em toda a musculatura de trapézio, Exato. na qualidade do sono, Sim, né? Sim. E muitas delas, já recebi pacientes que, mesmo com a apneia do sono moderada, não tinham comorbidades e elas têm indicação de usar aparelho intraoral, não vão para o CPAP. E aí, o que é que eu faço? Converso com o médico assistente que encaminhou, a gente discute e encaminha para o profissional, no caso, o dentista do sono, porque, como você falou, a maioria já tem apertamento, já tem bruxismo por conta de vários fatores de tensão, né, ansiedade, e aí elas se beneficiam muito do aparelho intraoral. Esse assunto é tão importante que você vê que o sono é tão complexo que nós falamos de várias linhas para tentar ter uma qualidade de sono. Então, a gente falou de hormônios, a gente falou da alimentação, a gente falou da mudança dos hábitos para conseguir pegar no sono, mudança para ir para dentista, para a gente ver essa mordida e ver bruxismo e ver isso. E que, às vezes, essa paciente procura a gente e fala, me passa um remédio só para eu dormir. Cara, é tão complexo. Sim. E que é sempre muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar para conseguir dar uma qualidade de vida e de sono para essa paciente, que a medicação não é algo, aquilo ali, não é só o que ela precisa, não é o remédio. O remédio vai levar para vício. E quantas a gente já passou alguma medicação que a gente já ouviu falar, eu estou tomando essa medicação, estou dormindo, mas eu durmo a noite toda, mas eu acordo acabada. Claro, aquilo ali só vai fazer você ter um sono, fechar o olho, na verdade. Você não está tendo um sono de qualidade, um sono reparador. Então, o sono é tão importante que tem várias vias para a gente tratar para conseguir ter um sono de qualidade. Perfeito, é isso mesmo. E aproveitando o gancho também dessa fase da vida, a dieta anti-inflamatória, que eu acho que termina interferindo também muito na qualidade do sono. Quando eu comecei a fazer, por conta da fibromialgia, eu vi a diferença na qualidade de tudo. Ela interferiu beneficamente em todas as faces da minha vida, em todos os momentos. Então, fala aí um pouquinho, Bia. Falo. Acho que interessante, porque a Aline, ela é prova viva disso. E ela, graças a Deus, encaminha muito paciente já falando, eu fiz, deu certo, faça. Então, na verdade, acho que o primeiro ponto é que as pessoas entendam que a alimentação tem que ser a base o mais in natura possível, né? Esse monte de ultraprocessado não é alimento, né? É produto alimentar, mas não é alimento. Então, tem que ter alimento, né, mais in natura possível. E quanto mais conseguir incluir fitoquímicos e nutrientes nisso daí, melhor.
Então, assim, existem alguns alimentos que têm capacidade mais anti-inflamatória e eles vão ajudar como um todo, né? Como a gente pensa que é uma inflamação, que a pessoa está com inflamação sistêmica, baixo grau, o que a gente conseguir incluir ali de alimentos que consigam aumentar as citocinas anti-inflamatórias e reduzir as pró, muito melhor. Então, aí a gente tem, por exemplo, vou dar o exemplo de alguns. As frutas que são mais avermelhadas, mais arroxeadas, né, elas são melhores, tipo, nos Estados Unidos, não tão comum aqui em Aracaju, que onde a gente vive, tem as frutas vermelhas, das berries, framboesa, amora, mirtilo, mas para cá a gente consegue trazer o açaí, a jabuticaba, né, a acerola, tudo mais avermelhado, mais arroxeado, melhor. O grupo das brássicas, que é da couve-flor, inclusive, ela ajuda muito na prevenção do câncer de mama. É um dos alimentos que mais tem estudo na prevenção, né, que é as brássicas, que é couve-flor, brócolis, repolho, a selga, tudo que é um pouco mais enxofrado, né? Além disso, tem as oleaginosas, as castanhas, o grupo das castanhas, as especiarias, que entra a cúrcuma, o gengibre, a canela, a pimenta, por exemplo. A gente tem o chá verde, é o principal que mais tem estudo, mas dá para fazer chá com gengibre, chá com canela. Então, se a pessoa consegue, dentro da rotina dela, incluir esses compostos bioquímicos, isso melhora de forma bem considerável, né? Hoje em dia existem alguns estudos já que calculam, que chama índice inflamatório da dieta. Ele calcula o quanto isso ajuda na redução mesmo de marcadores inflamatórios. E isso tem inúmeros estudos, já tem mais de 1000 estudos mostrando que reduz muito, né? E uma relação muito grande com redução de proteína C reativa, de fator necrose tumoral alfa, que são marcadores inflamatórios. Então, quanto mais for incluir isso na alimentação, esses pequenos detalhes, toda a diferença faz. Então, por exemplo, se a pessoa vai comer uma banana de tarde, que é super rica em uma fonte de triptofano natural, bota uma aveia, bota uma canela, bota um cacau em pó, né? Bota um mix de castanha junto, deixa ela muito mais nutritiva nesse sentido. Então, enriquece muito mais de ponto de vista nutricional e traria muito mais benefícios como um todo, né? Vai ser mais rico de vitaminas e minerais, logo vão ser vitaminas e minerais que vão contribuir com o organismo como um todo. Não adianta só a gente pensar em alimento como carboidrato, proteína, gordura. Não, a gente precisa de nutriente para funcionar todo o nosso ciclo de ATP, de energia do nosso corpo, para que tudo ande em sintonia, né? Tudo ande do jeito correto. Então, quando a gente fala uma dieta mais anti-inflamatória, seria mais nesse sentido. Então, é possível tanto retardar a questão da menopausa, do envelhecimento ovariano, quando a gente consegue ter uma alimentação com teor mais anti-inflamatório, né? Algumas pessoas que têm até dificuldade de fertilidade, quando melhora a questão da alimentação, melhora, né, perde peso, tanto a pessoa quanto o parceiro, isso aí melhora de forma bem considerável, quanto a prevenção de absolutamente tudo, né? E só pegando um gancho aqui do que a Maura estava falando em relação à apneia do sono, acabar entrando num ciclo vicioso, assim, né? Quanto mais o paciente vai ganhando peso, mais ele piora o sono, e mais quando piora o sono, vai ganhando peso. E aí, se ele não quebra aquele ciclo, isso aí tende a ficar girando ad eterno, né? Isso. E o que mais tem tem muito estudo mostrando também quanto que essa alimentação pobre em nutrientes, pobre em fibra, rica em açúcares, né, refinados, rica em gordura saturada, ela piora a qualidade do sono também. Então, acaba virando mais ciclo, porque a pessoa mais ganha peso, mais está acordada de noite, tem vontade de beliscar, aí come carboidrato refinado, aí ganha peso, piora o sono, e aí tudo vai girando, nada sai do lugar. Então, ele precisa entender que, preciso quebrar esse ciclo aqui, mudar o que eu estou fazendo, incluir essas estratégias, né? Essas estratégias tanto alimentares quanto de higiene do sono, né? De incluir um chazinho, fazer um escaldapé, tomar um banho morno, respirar na hora, né? Anotar as coisas no caderninho antes de dormir, fazer exercício físico no horário correto, se hidratar do jeito correto, que aí fazendo a parte dele, às vezes organizando a questão hormonal, seja com medicamento ou com suplemento, né? Que o suplemento também a gente pode usar óleo de prímula e de borragem para aqueles que não podem fazer a reposição, que é uma estratégia não medicamentosa, mas que eu vejo muita resposta, né, na prática também.
incluir esses alimentos mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, que aí tudo tende a se organizar como um todo, tanto de prevenir as doenças que ficam mais, né, com mais chance de acontecer nesse período da vida, quanto de tudo, assim, de organizar a vida, de melhorar sono, qualidade de vida, ter mais disposição. Porque eu bato muito na tecla de que a gente precisa agora, enquanto jovem, possível, pensar em como a gente quer estar daqui a 10, 20, 30 anos. Né? Não adianta uma pessoa só ir para mim como nutricionista e dizer, Beatriz, quero perder peso e pronto, e eu vejo lá na avaliação da composição corporal dela, tem pouca massa magra, não me preocupar com isso. Ela tem que pensar na longevidade. Eu quero estar daqui a 20, 30 anos melhor do que eu estou agora, com mais disposição, mais energia. Eu acho que o objetivo da gente é esse, né? Até desse podcast hoje, é tentar botar a sementinha na cabeça das pessoas, que elas precisam fazer a parte dela, para elas agradecerem o ponto que elas fizeram agora no futuro, né? Sim. E assim, Beatriz, como você falou de longevidade, tem uma coisa muito importante sobre esse padrão de sono, que vai para a velhice. Então, os estudos já mostram que se você, na idade adulta, então, quando você tem lá 21 anos de idade, você tem um padrão de sono que você é regular, ou seja, irregular, e você tem um envelhecimento saudável, né, sem outras doenças, você vai manter esse padrão até a velhice. Perfeito. Mas se você não tem um bom padrão de sono e depois você adoece, ele vai ficar completamente modificado para pior, não para melhor. Então, é muito importante mesmo essa conscientização de que se comece mais cedo esses cuidados para que haja uma longevidade. A gente está vivendo mais, né? E que a gente viva com saúde, com qualidade de vida. E aí, sem alimentação e sem dormir bem, não tem como. Eu estava olhando que em uma época, que é a nossa atual, onde se fala muito em atividade física, alimentação e sono, é onde se tem mais obeso. Que a gente olha aquelas coisas antigas, aqueles vídeos antigos, até naquela época de Charlie Chaplin, que tinha aqueles vídeos lá, você não vê uma pessoa obesa, você não tinha. Então, quando a gente para pensar, hoje, até a Tia falou, que a gente desembaralha mais, desembrulha mais E descasca menos. Então, é o que é atual. Então, hoje, onde a gente tem muita informação e que parece que vira desinformação. Porque tem muita fake news, muita coisa, e se dá ênfase a uma coisa tão pequena, uma coisa tão assim, que na verdade desassiste a quem precisa. Então, uma população atual onde a gente é rico de muita coisa, onde tem mais doenças crônicas. Mas aí tem um detalhe. Acho que o pessoal a vida é mais corrida, todo mundo vive acelerado, cortisol está no céu. E tem tudo muito mais fácil e ultraprocessado. Então, é a época que tem mais ultraprocessado, que tem mais agrotóxico nas comidas, que a gente está mais exposto a tudo de xenobiótico que existe, de microplástico, de plástico, de químico, de produtos químicos, de beleza que usa o tempo todo. Então, a gente tem muita informação, mas a gente também tem uma vida corrida e muitas coisas que facilitam a nossa vida, que são coisas que o uso um pouquinho todo dia acaba contribuindo para uma péssima saúde no futuro, sabe? Então, eu acho que a gente tem que orientar as pessoas de pega essas informações, esse monte de receita que você consegue ver e bota em prática com a família, sabe? Assim, pega um dia do final de semana, faça comida para a semana. Eu não conheço uma pessoa que se arrepende de ter feito isso. É o contrário. Meu Deus, é tão bom e tão prático, por que eu não fiz isso antes? Mas o difícil é a mesma coisa, quebrar os ciclos e a pessoa entender que aqueles hábitos que a gente vive no looping eterno, quando vê um dia, parece que passou o ano todo e você parece estar vivendo o mesmo dia todo dia, aquilo dali não... ele não vai ter saúde desse jeito, né? É quebrar isso. De ultraprocessados e fast foods e tal, realmente a gente só vê uma crescente disso, na verdade, né? Mas quando eu saí daqui para fazer minha especialização em São Paulo, que aqui eu não via muito disso. Nos mercados, tudo cortado, por exemplo, fruta já vem cortadinha, então tinha dias que eu estava cansado e aí minha esposa, vamos ali onde já tem tudo certinho. Então a gente chegava lá, era tudo fruta cortada, verdura tudo cortado. Então eu acho que a gente tem como, com essa informação, e hoje em dia com a facilidade que tem de fast food, mas também tem essa facilidade de ter tudo um pouco mais na mão. Sim, sim. Na verdade, até o Guia da Alimentação no Ministério da Saúde saiu recentemente, não, desde
2012, tem muito tempo. Ele já fala que o quanto que você precisa voltar aos hábitos antigos de cozinhar, né, de fazer a própria comida. Esse tipo de alimento ele classifica como alimento minimamente processado, que é um alimento que você não compra o abacaxi. Você compra o abacaxi descascado, fatiado, tipo assim, já embrulhado num plástico, que já leva mais sujeira, lixo para a natureza. Então, assim, facilita muito nossa vida. Isso aí a gente não tem como... Obviamente que isso é melhor do que um abacaxi em calda, que é todo cheio de açúcar. Melhor ainda do que aqueles sucos em pó, que são extremamente processados. Mas são pequenos detalhes que a gente vai demorar, sei lá, 1 minuto do dia descascando abacaxi. Gente, por favor, descasca o abacaxi em casa, entendeu? Eu sei que facilita muito, mas gera na cabeça da pessoa aquilo que quanto mais fácil, melhor. Quanto mais fácil, melhor. Tá difícil aqui, pede um iFood. O tempo que você vai aqui mandar uma mensagem para pedir o iFood, escolher a comida e fazer o pagamento, é o mesmo tempo de você ir, sei lá, na padaria, botar um ovo mexido num pão francês e comer. E muito menos saudável, nutritivo, não é das melhores opções, mas é melhor do que o iFood com toda a certeza do mundo. Então, tentar, eu acho que abrir a cabeça das pessoas, de elas tentarem se alimentar da forma mais natural possível, mais em contato com a natureza, olhar a lista de ingredientes, quanto menos ingrediente tiver ali, melhor. Porque isso acaba melhorando tudo. Melhorou o peso, aí perdendo peso, a pessoa tem mais disposição para ir para academia, né? Dorme melhor. Dorme melhor porque perdeu peso. Quer fazer higiene do sono porque já está indo malhar 5 horas da manhã. Já tem disposição, está dormindo melhor, já consegue ir mais cedo. Consegue brincar com os filhos, então isso dá ânimo, quero dormir mais cedo para poder... Então, assim, é um ciclo só positivo, né? Eu acho que o principal e a nossa função é botar essa sementinha. E cada vez que o paciente vai lá e diz... eu não estou voltando porque eu não estou fazendo a dieta. É você dizer, mas você não tem que voltar só isso. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Sim. E vocês orientarem. Já procurou nutricionista? Não, mas procure, é importante. De novo, não procura. Mas procure que é importante. Todo dia vai falando. Um dia, água mole, pedra dura, tanto vale até que fura. Uma hora a pessoa entende e vai procurar e vai ver que realmente aqueles detalhes que ela vai mudar ali, aquela proteína que ela vai incluir a mais, vai ajudar na massa magra dela. E é isso, sucessivamente. E uma coisa que eu percebo, a geração de Jonathan é uma geração que se preocupa mais com a alimentação. Como eu tive residentes da faixa etária dele, elas iam com as marmitinhas, com batata doce, com frango. Eu ficava, gente, na residência eu comia pão, era o que estava na frente. Então, assim, eu já acho isso que já está mudando, já percebo a mudança. Outra coisa, na minha geração, parece até que eu sou velha assim, mas faz diferença. Não, para que dormir? Sim. Eu dizia, não, eu só preciso dormir 5 horas por noite, não preciso dormir mais do que isso. Será que isso não terminou trazendo o envelhecimento precoce, antecipando algumas coisas? Tanto que eu percebo, a minha geração é uma geração que está adoecendo precoce. O que eu estou sabendo de gente entre 45, 55 aí, já fazendo revascularização miocárdica, eu já estou pré-diabética, mesmo com hábitos de vida super saudáveis. Quer dizer, isso teve impacto lá na frente. E a minha geração era a geração que levar fruta para a escola era um absurdo. Era vergonha. Tinha que levar o achocolatado da caixinha, o biscoito recheado. Então, assim, eu acho que a gente está colhendo as consequências. Eu acho que a gente, ainda bem, eu tenho a sensação que a gente, com os nossos filhos, a gente está tendo mais cuidado. E me trazia muita felicidade ver essa geração mais nova tendo um cuidado com a alimentação. Sim, nesse envelhecimento metabólico, na verdade, né? O objetivo é esse, deixar mais jovem metabolicamente, melhorar essa questão, porque a pré-diabetes é exatamente isso, é o adoecimento metabólico. Isso. Então, quanto mais a gente consegue organizar ele aí antes, melhor, né? Com certeza. Perfeito. Eu lembro de uma professora minha da faculdade, que é uma das referências para mim, que ela falava, você faz o quê das 10 da noite às 6 da manhã? Era sempre assim. Quando a gente falava, não, vai entrar coisas... Você faz o quê de 10 da noite às 6 da manhã? Então, não durma, estude. Dormir para os fracos, né? A gente tinha muito esse desafio aí. Pois é. Sim. Até na época do vestibular, a gente ouvia muito na escola. Não, enquanto você está dormindo, seu concorrente está lá estudando. Isso. Eu ouvi muito isso na época Eu acho que isso aí já caiu por terra e a gente precisa, de fato, cuidar da nossa saúde. Sim, né? Eu confesso que eu estava estudando à madrugada também. Eu era que estava estudando à madrugada.
Meninas, então, assim, muito obrigada. Acho que foi um papo super esclarecedor. Sem dúvida. Né, Jonathan? Espero que a gente consiga ajudar muita gente aí a se conscientizar, né, dessas mudanças necessárias. E queria que vocês deixassem assim, uma palavra final para reafirmar tudo que vocês falaram. Começa. Então, a mensagem que eu tenho para falar é que nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Então, o sono perdido, ele não vai ser recuperado. Então, comece a partir de hoje, organize os seus hábitos e procure dormir melhor. Né? Tenha um horário para deitar, para levantar e faça um ritual para dormir. O meu é assim, eu acho que é crie rotina. É só implementando o que você fez e que você acabou falando durante, né? Você criando rotina, eu acho que você consegue colocar tudo na sua vida e dê prioridade à sua saúde. Ela é a única coisa que, quando vai embora, você daria tudo que você conquistou para tê-la de volta. Então, eu acho que o principal é isso. É como se a gente estivesse numa encruzilhada e a hora de mudar fosse agora. Um caminho fosse o caminho positivo, ladeira acima, e outro essa ladeira abaixo. Então, eu acho que o principal é faça a mudança agora, comece por mudanças pequenas, que você vai se agradecer no futuro em relação a isso. E é isso. E nós percebemos aqui nessa conversa que o sono, ele é multifatorial e precisamos de uma equipe multidisciplinar para que a gente conseguir corrigir isso. E que ele, aliado com a alimentação, não serve só para fortalecer o corpo, mas como a alma, a mente e todos nós. Perfeito. Perfeito. Queria agradecer a vocês também pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom. Foi. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Jonathan, também. Obrigado.